Queridos irmãos e irmãs, que bom que nós estamos reunidos hoje aqui nessa celebração eucarística. Para nós é uma celebração importante, porque marca o início da nossa caminhada dessa semana, a Semana da Família que nós vamos celebrar juntos. A família para nós é algo muito importante, muito especial, deve ser cultivado, preservado, reconhecido em todas as suas dimensões, mesmo as diferenças que existem, as maneiras que a gente tem muito diversas de sermos família, de estarmos como família. Seja não só aquela família que nós temos no sangue, mas também as outras maneiras como a família acontece, inclusive a família da igreja, da comunidade que nós fazemos parte. Celebrar essa semana, fazer esse caminho junto como irmãos, para nós é o momento de nós recordarmos também o chamado que Deus tem, a vocação que Deus tem para nós. Não é à toa que essa comemoração da Semana da Família acontece dentro do mês de agosto, que é o mês das vocações. Porque fazer parte de uma família é uma resposta à nossa vocação, ao chamado que Deus tem para nós. Família é um caminho, é um lugar onde a vocação acontece. As vocações não caem do céu simplesmente, de qualquer maneira, mas elas nascem, elas brotam no seio da família. Todas as vocações. Primeira semana a gente reza por todos os sacerdotes, depois pelos pais, pelos religiosos, catequistas, leigos, leigas. Todo vocacionado, toda pessoa que responde a esse chamado, esse convite que Deus faz, é alguém que vem de uma família, com suas qualidades e com seus defeitos. Por isso a gente olha com esse carinho tão especial a todas as famílias. E a liturgia de hoje, ela nos ajuda, porque ela nos faz um questionamento. O que é importante na nossa vida? O que realmente vale a pena? E a família, com certeza, é algo que vale muito a pena para nós, que é importante, que ocupa um lugar importante no nosso dia a dia. Mas nem sempre nós estamos abertos ou atentos àquilo que realmente importa, aquilo que realmente nos traz vida, e essa chamada de atenção que a liturgia nos faz. Sempre que nós iniciamos a celebração, a gente faz uma oração juntos como comunidade. E essas orações que a igreja nos propõe, elas são muito ricas, porque elas são carregadas de espiritualidade, de sentido, não só para a celebração em si, mas para a nossa vida, tudo aquilo que elas representam. A oração que nós rezamos hoje, ela diz assim: assisti, Senhor, os vossos fiéis. Então começa com um pedido para que Deus cuide de nós, que Deus seja a nossa ajuda, nosso auxílio a todos os fiéis. Depois ela continua: e cumula com a vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia. Então a gente pede que Deus derrame sobre nós a sua bondade. E a bondade de Deus não é uma bondade qualquer, mas é uma bondade inesgotável. Deus é bom sempre, eternamente, de todas as formas. Não importa o que aconteça, não importa a nossa situação, não importa o lugar onde a gente está, Deus é sempre bom conosco. Ele sempre quer derramar sobre nós a sua bondade, a sua misericórdia. E é isso que a oração nos ensina a pedir. E a oração fala de nós, fala do povo de Deus, como aqueles que se gloriam, são gratos a Deus por ter o Senhor como nosso Criador e como nosso Guia. A palavra criação está presente na liturgia de hoje de várias formas diferentes. Porque nós, sim, criados por Deus, colocados nesse mundo por Ele que nos deu a vida, e esse Deus que nos criou, Ele quer ser também, além de nosso Criador, o nosso guia, mostrando para nós o caminho, a direção por onde nós temos que seguir, por onde nós temos que caminhar. E a oração continua dizendo assim: restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada.
toda essa obra criada por Deus de forma tão bela e tão bonita, muitas vezes, no decorrer do caminho, no decorrer da história, a partir da nossa escolha como humanidade, como pessoas, às vezes essa criação é um pouco destruída, deturpada. E a oração que nós rezamos nos convida a pedir que o Senhor refaça, né, Ele reconstrua essa obra criada, que está muitas vezes destruída, e mantenha essa obra sempre viva, sempre renovada, sempre de pé, sempre firme. E isso fala de nós também, né? Nós como criaturas amadas por Deus, nós sejamos restaurados e que essa vida nova que o Senhor nos dá, ela permaneça, ela faça parte da nossa escolha, da nossa decisão de todos os dias. Eu quero todos os dias, como criatura, como filho, filha amado por Deus e amada por Deus, permanecer, né? Continuar nessa vida renovada que Ele nos promete. E a liturgia, as leituras, nos ajudam nesse sentido. Porque algumas perguntas aparecem, e as perguntas que aparecem nos textos de hoje, elas são perguntas, de certa maneira, existenciais, né? Como se nós estivéssemos querendo saber qual o sentido da minha vida. Então, no livro do Eclesiastes, pergunta assim para nós: o que resta, né? O que sobra ao homem ou à mulher de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Ou seja, de toda a nossa vida, de tudo aquilo que nós fazemos, trabalhamos, nos esforçamos, todo o desgaste da nossa rotina, do nosso dia a dia, o que fica? O que resta? Qual a herança que nós deixamos a partir de todo esse trabalho? Ou como Jesus pergunta também para nós no texto do Evangelho, né? Para quem fica o que você acumulou? Tudo aquilo que você juntou, tudo aquilo que você fez, para quem fica? O que permanece depois? Essa pergunta é importante no contexto do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus, ele teve um encontro, né, com esse homem que vem até o Senhor para resolver um problema familiar, né? Olha, Semana da Família. Então ele chega assim: olha, Senhor, o meu irmão, a gente está se desentendendo lá por conta da herança. Eu queria que o Senhor ajudasse a gente a resolver. Primeiro Jesus fala para ele: olha, em relação à herança da sua família, eu não tenho nada a ver com isso, né? Não sou eu que resolvo, não sou advogado, né? Não sou eu que vou fazer o inventário lá da sua casa. Não é o meu papel. Mas, se você me permite um conselho, eu tenho sim uma palavra, um conselho para te dar. E aí Jesus Cristo dá o conselho dizendo: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Então, o Senhor chama a atenção aonde está a nossa preocupação, onde nós colocamos a nossa preocupação. Se a gente observar, Jesus, ele não diz que as coisas não são importantes. As coisas são importantes, né? Se nós formos parar para pensar, por exemplo, nós estamos aqui na igreja. Teria como nós estarmos aqui na igreja, por exemplo, se o dinheiro não existisse, se não tivesse as relações de compra e venda? Acho que não, né? Ia ter energia, ia ter os bancos onde a gente senta, as roupas que nós vestimos para estar aqui na igreja, o que a gente precisou para sair da nossa casa, para se deslocar até aqui, seja de carro, ou a pé, ou de moto. Enfim, tudo na nossa vida passa pelas coisas, pelo aquilo que é material, faz parte do nosso dia a dia. Então o problema não está nas coisas. Mas o que Jesus chama a atenção? Ele chama a atenção à ganância, que é uma preocupação grande, exagerada com as coisas. Colocando as coisas num patamar, num lugar onde elas não devem estar, até acima de Deus, até mesmo acima da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa vida. Se preocupa tanto com as coisas. Porque todas essas coisas, apesar de importantes, válidas e necessárias no nosso dia a dia,
Tudo é passageiro, tudo é efêmero. Hoje existe, amanhã não existe mais. Todas essas coisas, elas servem para um sentido, mas elas não devem ser o centro da nossa atenção, da nossa preocupação, e é isso que Jesus Cristo faz. E aí ele conta a historinha, né, do homem, do agricultor, que preparou todas as coisas. E que, durante a noite, foi chamado por Deus, né, ou seja, morreu, e tudo aquilo que ele estava preocupado em fazer, com o seu celeiro, com a sua plantação, com a sua colheita, não tinha sentido. E a gente olha a história, a gente olha acontecimentos da nossa vida, e a gente percebe o quanto que realmente tudo é passageiro. E todas as situações podem mudar de forma repentina e drástica, de um momento para o outro. A gente viveu isso durante a pandemia, a gente viu isso acontecer, por exemplo, ano passado, nas tragédias lá do Rio Grande do Sul. A gente vê isso acontecendo nas guerras que surgem no mundo afora. Mais de 30 guerras acontecem ao mesmo tempo no mundo hoje. E tudo isso faz com que qualquer pessoa, como nós que está aqui, hoje, numa vida tranquila, estável, confortável, amanhã não tenha talvez lugar onde deitar ou a comida para comer. Tudo é passageiro. Nada é tão seguro, tão firme que não possa mudar de um dia para o outro. Por isso, a importância dessa pergunta: onde está a nossa segurança? Onde a gente coloca a nossa âncora, a nossa base, o nosso alicerce, o nosso fundamento? Esse é o questionamento de Jesus Cristo para nós. O livro do Eclesiastes vai falar que vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ou seja, tudo é passageiro, como uma bolha de sabão que estoura com o contato com o ar. Então, nós somos chamados hoje, a partir desta palavra, a darmos uma resposta diferente na nossa vida, né? A conduzirmos a nossa história de uma forma diferente. Passando por tudo que é da terra, passando por tudo que é passageiro, mas com o olhar fixo naquilo que é eterno, como nós ouvimos na segunda leitura. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. A gente é criado a partir de uma matéria eterna, que é o próprio Deus. Deus é eterno e é dele que nós viemos e é para ele que nós retornamos. Então, o nosso olhar, a nossa força, a nossa inteligência, tudo aquilo que nós realizamos deve estar voltado para aquilo que é eterno, ou seja, para aquilo que vem de Deus. É lá que deve estar a nossa preocupação. Todo o restante nos vem por consequência, fruto da bondade, da providência de Deus. Se nós observamos a realidade que nos cerca, toda essa ganância que Jesus Cristo fala, toda essa preocupação exagerada com as coisas, com os bens, com o poder, com a segurança, gera inúmeros sofrimentos, dores, desigualdades, morte na vida das pessoas. Por isso que aí não deve estar a nossa segurança. E quando a gente pensa nessa segurança, a gente pensa naquilo que a gente quer, né? Porque todos nós queremos nos sentir seguros. Eu quero pensar talvez na minha casa como meu lugar de segurança. Quero pensar talvez lá naquilo que eu consegui construir com o meu trabalho, como, olha, não, eu me sinto seguro com isso. Né? No tempo que a gente vive, muitas pessoas buscam segurança em outras coisas também. Olha, eu preciso me preocupar com a minha imagem, com a forma como as pessoas me enxergam, me veem, ali eu tenho a minha segurança. Eu preciso buscar segurança nos afetos, preciso buscar segurança nos elogios, preciso buscar segurança nas recompensas. Olha, se eu não me sentir querido, valorizado, amado, eu fico inseguro. É como se a minha vida não tivesse sentido. Mas, hoje, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, nós somos chamados a colocar nossa segurança no Senhor. Acima de todas essas coisas que são passageiras, encontrar nele a nossa
única e verdadeira fonte de toda a segurança, de toda a firmeza, para que a gente possa se colocar em pé e continuar a nossa caminhada. Mais uma vez, como nós rezamos, né? Confiando na bondade de Deus, confiando na misericórdia de Deus, confiando que Ele é o nosso Criador, confiando que Ele é o nosso guia, que Ele nos mostra a direção por onde nós temos que seguir e que, repletos dessa bondade, né, desse amor que Ele tem por nós, que a gente consiga permanecer sempre renovados por Ele, sempre firmes, sempre de pé, como nós rezamos na nossa oração. Que a palavra de Deus hoje nos ajuda a responder de forma diferente essa pergunta, né? Onde está a nossa segurança? Né? Onde está a nossa base, o nosso alicerce, a nossa força? Para que serve a nossa vida? Qual o sentido da nossa história, da nossa existência? Que todo esse sentido, essa resposta esteja, acima de tudo, no Senhor e na vida que Ele tem e deseja oferecer a todos nós.